Tá me apresentando, depois, Clarice, você se apresente, por favor, e César, nos conte um pouquinho de onde você trabalha. Eu sou Anderson Duarte, eu sou desenvolvedor de software e atuo na área de marketing há 6 anos, e essa coleção de vídeos que eu estou fazendo do bate-papo com especialista, que cada vez eu convido especialista de uma área, é exatamente para a gente conhecer outras áreas, o que né, tá ali no dia a dia de um outro segmento que tem relação, inclusive, com uma agência de marketing. Então, aqui é marketing, tecnologia e gestão, então, por isso, né, a gente fala também de carreira, e aí, o domínio de outro idioma faz super parte, não está avulso ao nosso negócio, não. Tá implícito. Exato. Clarice, por gentileza. Boa noite. Bom, a quem vai estar ouvindo depois, assistindo, né? Meu nome é Clarice Piroli, eu sou de Belo Horizonte, eu sou a sócia-diretora da Land Office Idiomas. Nós estamos no mercado desde 2004, vamos aí para 20 anos quase, né? Em maio do ano que vem. E nós trabalhamos com serviço em idiomas. Na verdade, eu não sou uma escola de inglês, né? Embora o inglês tenha sido o carro-chefe no início, mas eu, como profissional dessa área, né, avulsa, digamos assim, né, eu dou aula desde 1980, então aí são 43 anos aí no mercado, né, e a gente trabalha com um escopo bem amplo de atividades relacionadas a idiomas. São 5 idiomas que a gente leciona, trabalhamos com traduções de diferentes modalidades e trabalhamos também com educação internacional. E nisso inclui-se programas high school, no exterior, programas de idiomas, né, gerais para aprendizado e para reciclagem, e alguns programas mais robustos, digamos assim, que são esses programas que são ligados à área vocacional, colleges, pós-graduações, estudo e trabalho. A maioria desses programas mais consistentes, eles envolvem necessariamente trabalho. E a gente trabalha com diversas, digamos assim, instituições internacionais que estão ligadas a esse ramo de atividade. E eu vou querer saber um pouquinho mais dessas instituições, dos países que vocês têm parceria, que levam o pessoal do Brasil para ir trabalhar e estudar. Exatamente. César, por favor. Boa noite. Boa noite. Meu nome é César. Eu trabalho hoje na empresa Ferreira do Brasil, atuando aqui na região de Belo Horizonte, região metropolitana. Também atuamos, a gente chama aqui de região centro-oeste, que abrange Goiânia e Distrito Federal também. Temos uma equipe de aproximadamente 30 colaboradores, temos um gerente que recorremos a ele quando necessitado, mas a gente que toca o barco aqui nessa regional. Sou responsável por uma equipe de 12 promotores de vendas que atuam para abastecer nossos produtos no ponto de venda. Atendo as grandes redes regionais, tanto daqui de Belo Horizonte, Supermercado BH, EPA, o Multiformato, que é o Super Nosso, o Apoio, e também as contas nacionais, que é o GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, Açaí, Atacadão, a gente dá o suporte para esses clientes também. Então, a empresa vai fazer 9 anos agora, no finalzinho de novembro, e é uma jornada muito boa, de grandes aprendizados, e a gente sempre buscando um conhecimento maior também. O meu plano de carreira agora seria intensificar um curso de inglês especificamente, porque hoje nesse ramo que nós atuamos, necessitamos disso também, até por ser uma empresa multinacional, exige um pouco de um conhecimento maior do que esse comum que nós aqui da área de vendas temos. Então, se nós temos um planejamento de crescimento, um plano de carreira, envolve se desenvolver nessa área também de outras linguagens. Até porque alguns encontros que nós temos, quando periodicamente, algumas das nossas reuniões algumas partes em inglês, a empresa é uma empresa italiana, só que o inglês, como é uma língua universal, acaba que fica uma língua para a gente trabalhar nas reuniões também. Então, esse é meu plano de carreira para desenvolvimento também
aqui para mim e para os meus pares aqui que trabalham comigo também. Legal demais, César. E o interessante é que nessa, né, em empresa multinacional, às vezes a gente não tem contato, né, com os gerentes de fora, o diretor, alguma coisa assim, mas depende do cargo, isso faz parte do dia a dia, né? Eu trabalhei numa empresa, a Clarice vai contar mais sobre a vivência internacional e essa necessidade mesmo do domínio do inglês, mas só abrindo um parênteses aqui, eu trabalhei numa empresa multinacional italiana também, só que tinha o gerente de projeto que lidava direto com o gerente técnico, o líder técnico, e a conversa era, obviamente, toda em inglês. Então, não era alguma coisa do tipo, vai que eu preciso. Não, eu preciso do dia a dia para conversar com o dono, né, o cliente que está fazendo as solicitações. E aí, já puxando um pouquinho, e aí ao longo, né, dessa nossa conversa, quem for entrando, a gente vai dando as boas-vindas também, mas começando, Clarice, a importância de outro idioma, e aqui a gente vai falar muito do inglês, né, porque a gente sabe que é uma das linguagens mais... Não é um idioma de uma forma geral, porque não é só o inglês que é, né, um idioma assim, requisitado, mas é, digamos assim, o mais requisitado. Exato. Né? E eu falo que, eu sinceramente, eu não sei, eu não consigo me ver sem conhecer o conhecimento, né, do inglês, por exemplo. Desde que eu me entendo por gente, né, eu trabalho com isso e eu consegui ir muito além, né, dessa questão só de aula, né, e aí, quer dizer, acaba que eu vejo tanta aplicabilidade que, para mim, eu não consigo imaginar uma pessoa que não sabe, pelo menos, se virar bem no inglês, né? Para mim é uma coisa fora, assim, da minha realidade. Sim, claro. E já teve esse momento, obviamente, lá no passado, de expandir as fronteiras, né? Sim. E a língua é uma barreira para muita gente, infelizmente, mas já teve essa expansão e aí você conseguiu conhecer outras culturas, conhecer outras localidades e tal. Vamos começar por comunicação. Por que a parte de comunicação, esse ponto específico, é importante dominar uma outra língua? Na verdade, é o seguinte, quando você domina um idioma estrangeiro, seja ele inglês ou francês, né, ou próprio italiano, você consegue transmitir, né, com mais precisão e assertividade aquilo que você precisa comunicar, né? Porque tudo bem, tem gente que fala assim, mas eu arrumo um tradutor. Tudo bem, mas nem sempre o tradutor, por estar ali naquela, né, simultaneidade, né, somente a tradução simultânea, ou a própria tradução consecutiva, que eu também já trabalhei com isso, tá? Então, assim, o que acontece? Não traduz o cerne do contexto. Então, só traduz o que está falando, mas muitas vezes não traduz o sentimento, digamos assim, ou no próprio contexto em si. Sabe? Então, acaba se perdendo muita coisa com isso. Então, quando você consegue pensar no idioma, né, e comunicar, você não precisa ser nenhum Einstein, né, no idioma, você consegue ampliar a sua possibilidade de comunicação, tanto para o que você precisa informar, quanto o que você precisa receber de informação. E aí, foge daquilo de, eu vou para qualquer país, eu vou me comunicar por sinais, eu vou fazer mímica, exatamente. Eu vou fazer qualquer coisa. Não, de fato, eu estou conseguindo conversar com uma pessoa, porque eu sei a língua dela, e é natural, né? Eu consigo expressar os sentimentos e entender o que ela está falando, além das palavras que ela está falando, né? Então, isso é uma parte de comunicação importante. E gestos também é uma coisa complicada, porque tem países que gestos são ofensivos. Então, se a pessoa está fazendo um gesto que não é para o Brasil, ou, por exemplo, no caso do Brasil, é uma coisa, né, normal, tal, lá fora a pessoa pode ser presa. Então, ela quer se virar, né, com gestos e muitas vezes ou alguma postura corporal também que não é bem vista. Então, isso é muito importante, né, as pessoas terem essa consciência, que, inclusive, eu já trabalhei muitos anos, quase 30 anos, com inglês corporativo. Né? Então, eu sempre preparei profissionais para fazer apresentação no exterior.
né? Ou manter uma reunião com um time multinacional, digamos assim. Então, estão várias orientações que a gente sempre deu nessa questão da culturalidade, entendeu? Então, aí entra, né, saindo um pouquinho dessa questão, se você vai no país e fica só assim, tá, muitas vezes você pode estar ofendendo ao invés de estar se fazendo entender. Tá? Então, isso é perigoso. Né, e dependendo, também. Nem se faz entender, né? Nem se faz, nem se faz uma mímica ali, você não consegue falar para onde é que você está querendo ir, pedir uma informação. E aí, uma questão importante da cultura, porque a língua estrangeira, a gente aprender um outro idioma, não é só por aprender a se comunicar. Beleza, foi o primeiro ponto que eu trouxe aqui para essa nossa conversa. Mas tem a questão de cultura, de aprender como que uma outra cultura funciona, como que é o dia a dia daquela cultura, o que tem que é específico daquela cultura que não faz parte da nossa. Então, tem isso também, aprender o idioma, além da comunicação, você consegue entender como que um outro povo tem uma cabeça, uma mentalidade diferente. Como eles funcionam, digamos assim. E isso é muito interessante porque, de novo, expande as possibilidades e, inclusive, né, acaba um pouquinho com preconceitos de que, eu não conheço aquele povo, ele é diferente de mim, então provavelmente ele faz errado porque eu faço certo. Não, estou entendendo, eu consigo aprender sobre ele e né, sobre a linguagem também, sobre a cultura, como é que funcionam as coisas. Isso mesmo. Legal demais. E vamos para uma parte que é super importante também, que é a oportunidade de emprego. Eu postei nas redes sociais esses dias falando, né, uma notícia da Cato Educação, mostrou que profissionais que falam inglês ganham, em média, 15% a mais do que quem não fala. E aí focou no inglês, né, mas porque essa pesquisa era exclusiva do inglês. Mas tá aí um ponto importante. Também facilita, ajuda, contribui para a carreira. Com certeza, né, há essa correlação, realmente, e o que acontece? As pessoas, elas precisam, eu estou sempre falando isso com os nossos clientes e alunos, sabe? Elas precisam sempre se desvincularem, que é porque a empresa pede. Não, a empresa pede, mas você é que deve agir, entendeu? Então, assim, aí a empresa fala, mas a empresa não precisa, mas espera aí, você vai ficar nessa empresa o resto da vida? Que às vezes não vai, né? Muitas vezes não vai. E aí vem aquela pessoa, né, com, preciso dominar o inglês em 3 meses. Eu falei, sinto muito. Você vai dominar meia dúzia de frases bem básicas, né? Então, infelizmente, esse imediatismo também é uma coisa que atrapalha muito as pessoas, porque o aprendizado do idioma, ele passa por um processo que chama-se processo cognitivo. Então, e cada um tem uma forma de adquirir né, de reter isso. E não é como você passar na feira e comprar batata, por exemplo. Né? Então, mas, infelizmente, o mercado também tem esse imediatismo, e aí acaba colocando as pessoas aí ou com falsas crenças, ou com falsas expectativas. E aí é legal, talvez não, com certeza é legal que algumas empresas favorecem, estimulam que o funcionário aprenda inglês, a empresa paga ou banca uma parte. No seu caso, César, aconteceu a Ferreira Rocher, né, porque é internacional, multinacional e tal, ela tem um projeto disso, de pagar um curso de inglês, alguma coisa assim? Não, isso aí é por conta nossa, particular de cada um, vai muito até, eu concordo muito com o que a Clarice falou, porque parte primeiramente do nosso próprio interesse. E isso é uma coisa que vai me ajudar dentro da companhia. Não quer dizer que seja uma exigência, mas se eu quero ter um plano de carreira na empresa, eu sei que a empresa é internacional e tem algumas oportunidades fora do Brasil, é do meu interesse, primeiro, ter esse domínio com outra linguagem, que é até uma coisa para mim também, se eu quiser fazer uma viagem para descanso, para conhecer um país diferente. A gente fala muito do inglês, porque como a gente comentou no começo, o inglês é uma língua meio que universal. Para onde quer que você vá, pode ser que a pessoa não domine
tão bem o inglês, mas ali você vai conseguir se comunicar com a pessoa. Sim. Exato, Então, quando a gente tem esse interesse, o interesse tem que partir da própria pessoa, porque se for uma cobrança da empresa, entra no que a Clarice falou, a pessoa acha que tem que aprender com 3, 4 meses e não vai aprender. Ela vai aprender a contar até 10 de inglês e no máximo, e vai parar por aí, não vai ter uma desenvoltura necessária. Sim. E você ter uma conversação em outro idioma, não tem como você aprender rápido, querer absorver rápido as coisas, que não vai te ajudar nisso aí. Então, a coisa que está partindo de mim, é o interesse meu de querer aprender para poder usar lá na frente ou não. Se eu quiser um dia tentar me qualificar para um outro cargo dentro da empresa, eu já vou ter um pré-requisito ali que vai me favorecer nesse sentido. Com certeza, essa é a ideia, e aí esse estudo que eu mostrei da Cato, né, que os profissionais ganham 15% a mais, também é um incentivo para a gente querer aprender e falar bem. E aí, Clarice, na sua experiência, é comum, né, nesse atendimento a empresas, é comum as empresas pagarem parte ou todo o estudo de outro idioma, ou normalmente não, varia muito? Olha, varia muito, mas antigamente que eu falo, nos anos 80 e 90, até início dos anos 2000, era mais comum. Elas pagarem, por exemplo, 50%, ou pagar integral, dependendo da posição que a pessoa tinha. Sim. Mas, o que acontece? Você sabe que, infelizmente, para uma boa parcela das pessoas, quando você ganha, você não dá valor, né? Então, às vezes, eu ficava vendo, eu mesma já tive várias conversas, assim, numa boa, com funcionários que eu dava aula, eu falava assim, gente, se eu tivesse tido uma empresa que pagasse para mim, eu ia fazer todas as aulas e mais alguma coisa. Sim. Né? Não, aí que a pessoa está pagando, a pessoa parece que não dava muito valor. Então, muitas empresas começaram a cortar isso, porque acabava que ficava uma coisa assim, muito solta. Solta não da nossa parte, lógico, mas assim, por parte do empregado. Sim. Então, parece que não tinham, por exemplo, algumas empresas de auditoria, consultoria, né? Principalmente as aí das Big Four do mercado aí, né? Antigamente eles pagavam integral, hoje eles não pagam nada e é uma exigência sine qua non que você já começa na empresa com inglês, no mínimo, intermediário para cima. E é interessante, eu, apesar de estar empregado, eu procuro, né, ver o mercado, como é que estão as oportunidades de forma geral, e tem muita vaga de empresas de fora do país, e que exigem um nível ali básico de conversacional, né? Um nível de conversação, para conseguir trabalhar naquela empresa. Não sei exatamente como é que é a avaliação, né? Se vai lá para certificações ou se na entrevista com a RH ela já entende o nível de conversação, ou se não é tão restrito assim, não é tão explicado assim como é que funciona essa avaliação, mas provavelmente tem, né? Não tem avaliação, inclusive as entrevistas são feitas em inglês. Sim, a gente também já preparou pessoas para fazerem entrevistas com empresas, por exemplo, na Suécia, na Alemanha, né, na Austrália, online, né? Mas era todo um processo seletivo e não era só aquela entrevista, qual o seu nome? Não, você tinha que explicar processos pelos quais você estava se candidatando. Sim, então, claro. Você vai ser um designer, vai ser um gamer, por exemplo, né? Então, você tem que entender da linguagem do gamer, explicar processo, explicar, né, o cerne do seu trabalho em inglês. Entendeu? Então, o what's your name e a pessoa responder, aquilo dali não é nada, né? A entrevista já para por ali. Porque as entrevistas em inglês, elas são para o funcionário destrinchar a posição para a qual ele está aplicando. Então, tem que ser em inglês. Sim. Não é essa pessoa, where were you born? Where do you live? Não, são perguntas básicas, né? Sim, então, exato. Eles vão falar sobre processos. Né? Tal qual são as entrevistas aqui no Brasil, em português, só que aí tem, de fato,
ali a necessidade de dominar o inglês. É claro que aqui a gente fala de domínio, né? E, inclusive, é o tema dessa nossa conversa, desse bate-papo, mas não necessariamente eu preciso ser fluente de entender absolutamente todas as gírias para eu conseguir, sotaques, para eu conseguir fazer, né, alguma coisa, para eu sair do país e fazer uma viagem, para eu me candidatar numa vaga externa. Mas, né, tem, obviamente, os níveis ali. E aí, as certificações, Clarice, elas facilitam na hora, né, aí a gente está falando de oportunidade de emprego, facilitam já superar a fase de, vamos ver se você é bom no inglês. Não, você já tem a certificação de uma empresa, né, de uma instituição internacional que comprova que você já é bom naquele nível. Isso ajuda, provavelmente? Ajuda sim, mas isso não elimina a entrevista. Tá? Então, assim, até para quando você vai fazer, por exemplo, fazer um programa internacional de estudo e trabalho, por exemplo, fazer uma pós-graduação. Então, você apresenta, a maioria delas, 90% pede uma certificação internacional. Por exemplo, um IELTS, um TOEFL, né? E, então, você apresenta, mas você ainda tem uma entrevista online, né? De comunicação, essa coisa toda. Tá? Sim. Mas, sim, com certeza facilita bastante. Ótimo. E o próximo tópico é enriquecimento cultural, a gente já falou um pouquinho disso, né? Que expande as possibilidades de conhecer outros povos, outras culturas, porque você entende, né, o idioma, a forma como eles lidam ali no dia a dia. Então, a questão de cultura é não só, não vou fazer uma viagem por agora, ou não estou planejando, mas por meio de, né, aprender outro idioma, eu estou vivenciando um pouquinho daquela cultura, né? Exato. Não, inclusive, não só a questão da cultura em si, mas, por exemplo, o dia a dia. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que viajei, que eu sempre meio assim que deixei para o segundo plano os pontos turísticos. Então, se às vezes, por exemplo, de Londres, você me perguntar coisas de Londres que provavelmente nenhum brasileiro conhece. Por quê? Eu sou dessas que participa de programas de auditório, vai em tribunal, vai em salão de beleza, fuça o supermercado inteiro, sabe? Faz esse dia a dia, né? Sim. Que eu acho que aí você começa a entender como é que funciona. Já tive várias vezes ajudando pessoas em hospital, que não sabia falar inglês, então lá fui eu para ajudar. Então, que legal, Clarice. Então, são coisas muito interessantes. Sim. Né? Já fiz uma simulação de representação na CNN, em Atlanta. Então, são coisas que você começa a entender, né? Como é que funciona. Que né? massa! Assim, então, aí você acaba, né, sendo assim... É bem interessante, são vivências que ninguém te tira. Sim, né? E inclusive porque, assim, talvez... Estou começando a aprender um outro idioma, inglês, estou ali no básico, eu não sei de sotaque, eu não sei do dia a dia, de gírias que as pessoas normalmente falam, porque eu estou aprendendo o básico. Só ao longo do tempo do aprendizado que eu vou vivenciando mais as coisas, o dia a dia mesmo, para saber. Mesmo porque as gírias, elas variam muito de região para região e país para país. Claro. Então, o que o profissional que ensina o idioma precisa fazer? Ele precisa apresentar o idioma culto, digamos assim. E depois, como diz o outro, pode também se corromper um pouquinho, na hora que o estudante está um pouco mais firme, etc., aí começa a vir, né, os acrônimos, as gírias, sem nenhum problema. Mas a gente tem a obrigação de apresentar a língua culta. Né? Aí depois a gente pode descer um pouco do salto e aí começar a apresentar coisas mais do dia a dia. Inclusive, vocês sabem, por exemplo, existem materiais próprios, por exemplo, vamos supor que o César quisesse fazer uma viagem, vamos supor, aparece uma coisa, né, de última hora. De última hora que eu falo vou lá para fevereiro, eu estou precisando conhecer a fábrica, né? Mas assim, eu quero aproveitar e fazer um turismo. Eu não vou para trabalho e tal. Então, a gente tem um material próprio que prepara ele para a viagem. Por exemplo, como chegar no hotel. Então, assim, aí é o dia a dia. Inclusive, ele vai ver perguntas lá que não são feitas dentro do... Como é que fala? Dentro da estrutura gramatical correta. Porque lá dentro, né, nesse campo, ele pode ousar, né? Então, aí ele não precisa se preocupar em ter uma gramática tão certinha.
Inclusive, isso faz parte, né, do que a gente está falando aqui da cultura, porque Da cultura, você vai num lugar extremamente formal, provavelmente eles vão falar, né, a gente falando inglês, o inglês ali que é muito certinho, que é muito gramatical. Só que um pouquinho mais afastado, num supermercado, por exemplo, já vai ter acrônimo, já vai ter gíria, já vai ter coisas que fazem parte da cultura daquele local. E aí, expandindo mais, quando a gente vê filme, ouve música, vê série, se é na língua nativa, e a gente já está, né, dominando mais o idioma, e a gente consegue, né, ver e ouvir na língua natural, não passa pela tradução de um tradutor que, ok, pode ter sido excelente, mas perde um pouquinho, que você comentou no começo, da personalidade, do jeito de falar naquele momento, do sentimento que queria passar, porque vai, talvez, né, pro que o tradutor quis dizer naquele momento, com aquele entendimento, com aquela tradução. Então, isso também faz parte da cultura. A gente, eu quero ouvir uma música e quero entender muito bem. Legal, você vai conseguir entender melhor o sentimento que aquele cantor, aquela cantora queria passar naquele momento, usando aquelas palavras específicas. Então, exatamente. Isso também faz parte de cultura. E aí, já começou a falar um pouquinho de viagens e turismo. Então, né, vamos de novo, por que o idioma é importante para viagem e turismo? Porque no caso, né, eu acho que o primeiro ponto é a sua independência e autonomia. E tudo bem, não, tem um guia, mas vamos supor, você não vai ficar a vida inteira viajando com um guia, né? E muitas vezes você quer fazer coisas diferentes, né? Quer ser mais independente. E outra coisa, a gente fala assim, mas é porque eu tenho uma irmã que sempre viaja comigo, né? Ela se vira lá no idioma. Mas é muito ruim isso, né? Porque imagina se essa irmã fica doente na viagem. Aí nem tico, nem taco, né? Então, assim, fica doente, ela tem um problema, não sei. Isso pode acontecer. Sim. Então, assim, eu acho que é uma coisa que te dá muita amplitude de ação, sabe? Então, assim, até para evitar ser enganado. Sim, claro. E lá fora também tem gente que engana, não é só no Brasil, né? Sem dúvida. E lá fora também tem a cultura aí do passar para trás, etc, etc. Então, até para isso também, né? Ou simplesmente você comprar uma coisa enganado, não era exatamente o que você entendeu e comprou porque também isso. Estava claro. Exatamente. E até interessante porque quando as pessoas querem passar perna nos outros lá fora, eles sempre chegam falando inglês com você. Então, você está na Itália, vão chegar com você, não vão chegar em italiano, vão chegar em inglês. Então, entendeu? Então, por quê? Porque o cara está se virando mais ou menos, não vai entender muito bem. Né? Porque já o italiano é mais difícil, tem mais gente falando italiano que não seja nativo. Então, aí também, né, tem essa... Então, eu acho que e para viagem, de uma forma geral, até para entender processos, né? Para poder discutir alguma situação onde haja necessidade de solução de um problema, né? Também para poder se apresentar, né? Ao chegar num país, né? Porque é muito desconfortável você chegar num país e ficar lá... né? Alfândega é uma coisa... Não é alfândega. Alfândega é para produto. Como é que chama? Não, é imigração. Imigração. Você passa imigração, depois na alfândega. Perfeito. Ali você já tem que saber, não adianta ser, minha mãe só que sabe falar, tal pessoa que sabe falar. Não, ali você tem que saber conversar, porque senão você não entra no país. Tô a viagem, tô a passeio, tá bom, eu tenho que saber o mínimo básico necessário para conversar com aquela pessoa ali, para eu conseguir entrar no país, porque senão, né, ele não deixa eu entrar. As perguntas básicas, né? Sim. O que acontece? Até teve um caso interessante agora, uns dias atrás, na verdade, mais ou menos 3 semanas atrás, que uma pessoa cuja mãe e tia iam viajar para o exterior, lá para os Estados Unidos, porque os parentes moram lá antes, só que elas estão na faixa de 70, qualquer coisa, nunca viram inglês na vida. Sabe qual foi a solução para elas entrarem? Puseram como necessidade de cadeira de rodas. É mesmo? Porque aí precisa de uma outra pessoa junto. Quem fala é o cara que está levando. Sim, faz sentido. Que coisa, hein? Acredita? Acredito. E aí, até nas pesquisas que eu estava fazendo, Clarice, em relação a né, dominar outro idioma, fala-se muito que é na infância
a melhor época para aprender outro idioma, porque você já está aprendendo, né, o seu idioma nativo, você já facilita, e aí pegando um pouquinho do próximo tema, que é cognição, melhora as habilidades cognitivas, é na infância que facilita. E aí, para pessoas mais velhas, que nunca tiveram vivência e tal, complica um pouquinho mais, mas não é impeditivo nenhum, né? Olha, na verdade, sim e não, tá? Porque depende muito da fase que a criança está. Então, assim, por exemplo, um período muito pré-alfabetização, a criança costuma até, assim, não reter tão bem quanto se ela quer tiver uma maturidade cognitiva melhor. Então, assim, o que acontece a maioria das vezes quando uma criança ela aprende um ou mais idiomas? Ela emenda os 2 idiomas. Sim. Entende? Então, por exemplo, é muito comum você pegar casais binacionais, né? Então, por exemplo, uma pessoa que por exemplo, do México, casou com uma brasileira, mas mora nos Estados Unidos. Então, as crianças, né, elas começam falando inglês, entremeia com o espanhol e termina no português. Então, fica na cabeça delas, funciona. Então, por exemplo, claro. Para eu que entendo mais de um idioma, eu consigo entender perfeitamente o que a pessoa está falando. Mas, entendeu? Fica uma coisa truncada. Então, depende muito. E todo mundo tem capacidade de aprender. Isso é. O que acontece é o seguinte, que não é a mesma metodologia para todo mundo. Entendeu? Então, aí que está a questão. Por isso que a gente, na Land Office, a gente não acredita nesses formatos enlatados, né? Digamos assim, da metodologia que veio para resolver. Nós não acreditamos nisso, porque normalmente se coloca muitas pessoas em um grupo, né? Seja fisicamente online, e acaba que as pessoas têm um desvio. E a gente tem vários exemplos de situações nas quais nós tínhamos 3 pessoas com o mesmo nível, o mesmo perfil, lição do zero igual, daí a pouco, uma delas já estava lá na frente. Sim, claro. Então, 3, mesma faixa etária, mesmo perfil, tudo. Então, quer dizer, como é que você explica isso? A evolução de cada pessoa é diferente, o contexto de vida, o dia a dia de, eu tenho 1 hora para estudar. Postura emocional, né? Emocional, claro, tudo facilita. Então, né? são várias coisas, Óbvio, claro. E o interessante, que você comentou aí do casais binacionais, tá. Eu tive uma experiência, é muito bonitinha, a menina tem 3 anos, filha de uma amiga minha, e a minha amiga é brasileira, casou com um brasileiro, mas eles moravam nos Estados Unidos e depois na Irlanda, né, que eu fui encontrar lá nessa última viagem. E a filha dela, 3 anos, ouve a mãe falando português e inglês, ouve o pai falando português e inglês, então é isso mesmo, ela começa a frase em português, termina com inglês, vai emendando uma coisa na outra, e para quem entende, ok, mas para quem não entende, ou não está tão acostumado, dá uma travada ali, porque são 2 idiomas diferentes, né? Então, porque, por exemplo, no momento que ela estiver na escola, por exemplo, ou no jardim de infância, se ela fizer isso, eles não vão entender. Sim, claro. Vão entender metade da conversa. Exato, isso. Mas para ela é natural, para ela é assim que é a frase que é feita, até ela entender que são 2 idiomas e que ela tem que separar de acordo com quem ela está conversando. Mas é muito interessante isso. E aí, o próximo tema é empatia e tolerância. Tem a ver com cultura também, obviamente, né? Conhecer o outro, você tem mais simpatia e mais tolerância pela forma como o outro enxerga o mundo de acordo com a cultura dele. Exato, até uma questão aí que entra também um pouco aí da pitada social, né? Digamos assim, porque, na verdade, além da cultura, você tem a possibilidade de melhor inserção social, digamos assim, quando você entende melhor como funciona, né? A cultura de um país, né? E quais são as nuances, né? Que você precisa compreender, aceitar, né? E, de repente, até fazer um paralelo com os seus próprios aspectos, né? E também socioculturais. Sim. E é um crescimento pessoal muito grande nesse sentido, né, Clarice? Porque
enxergar o outro como uma pessoa completamente diferente de mim, porque eu não entendo absolutamente nada da vida dele, que a religião é diferente, a língua é diferente, o país é diferente, a roupa é diferente. Quer dizer, né, se eu me colocando no lugar dele, porque eu entendo um pouquinho mais da língua e começo a estudar a cultura e começo a aprender mais, eu também tenho mais tolerância, porque eu entendo que Com certeza. só o contexto é diferente, mas é uma pessoa igual a mim. Exatamente, isso Isso é mesmo. muito interessante. É. E aí, o próximo tema é acesso a recursos e informações. Ah, esse é legal. Não, aí no caso, isso aí tem números, né? Inúmeras possibilidades. Então, quando você tem conhecimento de um idioma estrangeiro, até para o seu trabalho, para o seu estudo, até para facilitar a sua vida no dia a dia também, né? Isso aí é uma coisa que não tem meio assim, que não tem fim, né? Sim. É uma infinidade de situações, recursos que você tem acesso, né? Até bem antes, né, digamos assim, de outras pessoas, né? Sim, até se claro. antecipando as situações. Então, até com isso, podendo trazer também, por exemplo, soluções mais rápidas, né? Podendo ter acesso e fazer trocas, digamos assim, né? Substituições de uma forma mais assertiva, porque você tem conhecimento daquilo. Um exemplo é porque eu fiz alemão também. Então, o que acontece? Na faculdade, eu fiz psicologia, e digamos assim, a nata da bibliografia, né, para essa área, principalmente psicanálise e tudo, em alemão original, né, sem a tradução. Então, eu lembro que os nossos professores falavam, quem tiver conhecimento de alemão, pegue os livros em alemão e lê, que vão ser completamente diferentes. E realmente acontecia isso, né, que tinham acesso à literatura de uma forma, né, que a tradução deixava muita coisa, né, assim, talvez fora, ou até com a influência do tradutor, né? Exato, porque é na fonte, né? No caso do alemão ali, ler em alemão era na fonte, não passava pela vivência, contexto, né, do tradutor. Então, claro que é Bem diferente. interessante isso. E a gente tem muito material aqui, né, no Brasil. Em português, a gente tem muito material de qualidade, referências, artigos, dados. Mas, obviamente, tem uma infinidade muito maior de materiais científicos e dados que são em inglês ou em outras línguas. Então, né, é nesse sentido que aprender e dominar outro idioma, a gente tem acesso a mais recursos e informações também por causa disso. Muito legal. E aí, faltam 2 tópicos desse assunto de domínio, para a gente falar de intercâmbio, autoestima e confiança. No caso, aí, isso é uma coisa assim, que eu acho que acaba sendo uma consequência quase que natural, né? Porque a partir do momento que você consegue comunicar-se, fazer se comunicar, fazer se entender, né? No caso, com o idioma estrangeiro, você fica muito mais seguro, né? Ou segura daquilo, né? Inclusive da forma como você se traslada, né? Em diferentes ambientes e tudo, você tem condição de estar aí, né? Inclusive até ajudando outras pessoas, né? Então, essa autoestima e confiança também até para ajudar, né, pessoas que têm alguma dificuldade, estão fora do contexto, né, social do próprio país. Então, uma pessoa que pode vir ajudá-la no sentido aí de, às vezes, de repente, ter um apoio também, né? Sim. Para si próprio e para os outros, né? Claro. E aí eu tenho uma experiência em relação a isso, uma vivência, um caso dessa minha viagem para Irlanda, que eu aluguei um ônibus, né? Eu fretei uma viagem para Irlanda do Norte, é bastante longe, eu não imaginava que era tão longe assim. E o motorista do ônibus, ele falou, paramos em tal lugar, e aí ele falou, para vocês voltarem tal hora. Eu não entendi o tal hora que ele falou, eu entendi uma outra hora. E olha que, e assim, né? Aí tem a ver exatamente com essa questão de autoestima e confiança que eu já estava me sentindo completamente meio que abandonado, porque, eu sei inglês, mas eu não estou entendendo nada do que essas pessoas estão falando por causa do sotaque. Mas, então, ali naquele momento, né, que eu estava vivendo, a confiança e a autoestima estava lá embaixo. E aí eu não entendi o básico dele falar uma hora para voltar para o ônibus. Eu quase perco o ônibus, porque eu estava esperando que fosse, eu acho que era 4 horas da tarde,
que eu entendi e era 2 horas da tarde, alguma coisa assim, não lembro de cabeça não, mas quase que eu perco ônibus por causa disso, por causa da minha falta de confiança, porque em alguns momentos antes eu não entendia o que as pessoas falavam devido ao sotaque e ao contexto de forma geral. Então, ter confiança e ter autoestima para conversar com outra pessoa, entendendo e conseguindo falar, isso muda completamente o jogo. Exatamente. Não é o básico de, eu vou num lugar e eu vou falar o what's your name, eu vou responder meu nome, pronto, acabou, eu não consigo conversar com a pessoa. Não, é muito mais que isso. Você realmente consegue interagir com a pessoa normalmente, como se você estivesse falando a sua própria língua. Mas não passou pela sua cabeça perguntar para o pessoal que horário, certificasse do horário? Cada um ficava separado, e por causa dessa questão de sotaque, e eu já estava com a confiança lá embaixo, eu posso até perguntar para uma pessoa, mas eu não vou entender nada que ela vai falar, então melhor eu evitar esse constrangimento de novo. E olha que interessante. Would you please write for me? Pois é, só que depois, né? Depois que aí eu fui, né, pedir informação direita e tal, depois que eu já tinha quase perdido o ônibus, que eu saí correndo para conseguir pegá-lo. Mas olha que interessante, por causa do contexto e da falta de confiança e autoestima, eu não percebi, além de falar a hora que era para voltar para o ônibus, tinha um reloginho que ele colocava os ponteiros de horas e minutos. Não acredito. Então eu não precisava entender o que ele falava, estava escrito. Entender, porque provavelmente você imaginou que tinha pessoas de vários lugares que não tinham inglês fluente. Mas, assim, né? É por causa disso. Por isso que eu contei esse caso de autoestima, que é um problema. Quando, né, a gente tem que ter a confiança, obviamente, o estudo suficiente para... Tenho agora a confiança para conseguir conversar com uma pessoa no idioma dela e tá tranquilo. Então, isso muda o jogo. Isso faz total diferença. Com certeza. E aí, o último tópico dessa questão de domínio de outro idioma, desenvolvimento de habilidades sociais, que a gente já meio que falou. Não só no outro país, como também no seu próprio país, porque, por exemplo, você pode ser digamos, um vetor, né, para a divulgação, né, também de aprendizado. Sim. E também incentivo para outras pessoas. Com certeza. Então, eu acho assim, que isso é uma coisa que acaba vindo até de uma forma natural. E você pode, né, de acordo com os estudos aí, né, abrangendo não só idiomas, estudos de forma geral, você consegue mudar a sua situação social, política, econômica. Sim, claro. Então, isso faz, né, diferença também. Tanto que eu coloquei aqui do estudo da Cato de 15% a mais. 15% a mais é muito dinheiro, né, em relação à média. Então, dá para mudar muita coisa no dia a dia, na carreira, na possibilidade de viagem. Eu não posso viajar para fora do país porque eu não sei falar outro idioma. Não, você consegue, você tem essa possibilidade porque você sabe falar outro idioma. Exatamente, isso mesmo. E aí, Clarice, vamos lá para intercâmbio. Eu anotei aqui o que precisa saber para fazer intercâmbio, e aí eu vou falar a listinha e a gente vai conversar sobre essa listinha. Então, vamos lá. O que precisa saber para fazer intercâmbio? Primeiro, definir seus objetivos, pesquisar sobre o destino, planejar o orçamento, aplicar para um programa de intercâmbio, aplicar para vistos e outros documentos necessários para entrar no país e preparar-se para a cultura. Então, vamos conversar sobre esses tópicos todos. Na verdade, o intercâmbio, ele hoje em dia, tornou-se uma área muito ampla. Por quê? Porque existem intercâmbios de várias modalidades. Aquele de línguas, né? Tem o intercâmbio para professor de idiomas e quer se especializar mais. Tem o intercâmbio para aquele adolescente que quer fazer, né, o segundo grau, ou quer, né, estender ali os seus estudos do Brasil. Existem os cursos técnicos, né, existem cursos vocacionais, existem também os cursos, por exemplo, onde você faz um college, que é como se fosse um técnico, e depois emenda, né, com uma universidade ou faculdade, mas não precisa fazer a universidade ou faculdade integralmente, porque os créditos, né, que você teve no college já contam. Tem aquele curso onde você vai fazer uma pós-graduação, uma especialização, um MBA. Então, tem vários tipos de intercâmbio. Então, para cada um existe um planejamento, né, e digamos, um plano de ação específico. Por exemplo, se você vai chegar para mim e falar assim, Clarice, eu quero ficar 2 meses na Inglaterra, estudando inglês. Aí eu vou te orientar e falar assim, olha aqui, Anderson,
Eu não tinha para 2 meses na Inglaterra, não aconselho ir para Londres, não. Vamos te colocar em alguma cidade tipo Portsmouth, Brighton, né? E Bournemouth, algumas cidades, às vezes de praia e tudo, para você ter um melhor contato com uma cultura genuinamente mais, né, britânica e tudo. E aí você pode fazer, se você tiver condição financeira, né, não precisar ficar fazendo com muita antecedência, em 2 meses você pode contratar o programa e ir. Porque esse programa, por exemplo, é um programa de curto prazo, de uma certa forma, então ele precisa estar todo pago, assim, a parte de estudo, né, e acomodação, precisa estar toda paga até 30 dias você chegar. Então tá bom, se o seu programa vai ficar acomodação, 2 refeições por dia, e aula, você vai gastar, vamos supor, 1.600 libras. Se você tivesse 1.600 libras, você paga e vai. Agora, também você pode chegar e falar assim, olha, eu não tenho as 1.600 libras, mas eu quero ir em setembro de 2024. Aí a gente pode fazer um planejamento do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Quando o programa ele é mais robusto, né? Então, a gente que pede, por exemplo, um visto mais específico, né? Que exige mais documentação, que vai exigir visto de estudo e trabalho, ou só de estudo. Então, aí é melhor que o planejamento seja com mais tempo. Então, a nossa média para esses programas mais robustos, as pessoas tratam esses programas de 8 meses a 1 ano antes, porque elas vão fazendo, né, o planejamento. Por quê? Uma pós-graduação, a não ser que você esteja muito certo de onde você quer ir, normalmente nós vamos apresentar, no mínimo, eu tive um agora, que já foi nosso intercambista antes, agora vai fazer uma pós-graduação de 2 anos em supply chain, logística, no Canadá, em Manitoba, na província de Manitoba. Foram 8 instituições que a gente apresentou para ele. Cada uma com um diferencial. Então, aí ele já escolheu 2, agora nós vamos lá para mais uma. E ele vai em setembro, ele vai entrar, e essa tem data específica para começar. Sim. É mais setembro. Então, ele quer ir para setembro ano que vem. Então, agora nós temos que fazer matrícula agora. Sim. Então, enche. Acredita? Então, esse planejamento é necessário mesmo, porque senão não acontece. O intercâmbio não funciona, você não consegue fazer. Então, porque mesmo esse, por exemplo, que é aí de um prazo um pouco mais longo, vai ser 2 anos. Então, por exemplo, ele tem que estar ciente que o primeiro ano ele tem que pagar. Agora, o segundo, ele não precisa pagar tudo agora, não. O que ele vai fazer? Ele pode, estando lá, ele já vai ter uma residência temporária, vai entrar no esquema, na inserção socioeducacional, ele pode, inclusive, ter um crédito estudantil no Canadá. Tá vendo? Então, a gente saber orientar o cliente com referência a isso. Então, ele não vai precisar, nossa, tem que ter a conta de dinheiro. Não precisa ainda. Ele pode aplicar para o crédito, né? E aí, logicamente, vai pagar, mas aí ele tem condição de se capitalizar no meio do caminho. Sim, claro. Então, aí a gente, para resumir a questão de intercâmbio, pode ser exclusivamente para estudo, pode ser estudo e trabalho. Então, tem modalidades. Tem modalidades, né? São N modalidades. N modalidades. E me conta alguns países que vocês da Language Office fazem, né? Esses trabalhos de intercâmbio. Olha, nós temos uma série boa de países, né? Os países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, Austrália. Aí você já compilando todas as modalidades. Irlanda, País de Gales, a Inglaterra como um todo, França, Alemanha, temos também Bélgica, Malta, temos algumas demandas para Japão, que é bem interessante, que são em inglês, né? E alguns países da América Latina, mais para cursos específicos, em áreas de artes e línguas, e também México, a gente tem demanda também. O México é muito voltado para essa questão também de artes e línguas. Sim. Ok? Então, a gente tem uma gama bem grande, né? Então, vai depender muito do tipo. Eu, inclusive, aproveitando a brecha, eu estou indo para a Alemanha no sábado. Olha, que isso! Eu vou participar de um congresso imenso, que é o ICEF, e então nós vamos estar em Berlim, e depois eu vou para a Espanha para poder fazer as visitas acadêmicas na Espanha dessa vez.
Sim, sabe? visitas acadêmicas são visitas a A gente faz escolas as de instituições de instituições, a gente ensino. faz reuniões, as visitas, é bem digamos, faz bem uma projeção, né, do Uhum, trabalho deles, né? sim. Não é uma inspeção, na verdade, mas assim, Uhum. a gente faz bem detalhado esse trabalho. Sim, porque é por meio desse trabalho, né, desse trabalho Uhum. prévio de planejamento, de fazer parcerias, que Aham, dá para fazer, que é possível fazer os intercâmbios e fechar é. negócio com novos clientes, né? Esse congresso é um dos maiores do mundo, Uhum, e ele reúne 2.500 participantes. uhum. Para você ter uma ideia, eu estou com 37 reuniões marcadas, ainda tem mais 38 me esperando. Nossa Senhora! Ou seja, Quantos dias vai não vai ficar ser lá? 3 possível. meses? Não. Em 3 dias a gente tem que fazer as reuniões Meu todas. Deus! É São reuniões de intensivo. negócios, né? São reuniões de Sim, negócios. Então, as 38 vão ficar para depois a gente diluir aí no sim, meio, claro. entendeu? Não vai ter Com como. certeza. Vai ter como, não. Bom, Né? Clarice, então, para fechar, comenta de forma geral quais são os trabalhos, né? Você já tinha comentado no começo, mas só para resumir os trabalhos que a Language Office oferece. Uhum. Bom, a Land Office é uma empresa especializada em serviços de idiomas, tá? Nós estamos aqui para prover as soluções, né, para os seus objetivos e suas necessidades. E aqui a gente trabalha com o ensino de 5 línguas, inglês, francês, italiano, alemão e espanhol. Isso aí não só o ensino básico, como também ensino para assuntos mais específicos, para certificações oficiais nos 5 idiomas. A gente também faz preparação acadêmica e também de negócios, né? A gente trabalha muito com empresas, e nós, aliados a isso, a gente, puxando o carro aí, a gente tem serviço de tradução, a traduções também pode ser corporativas, traduções regulares, também a gente faz muito tradução de trabalhos acadêmicos, e nós trabalhamos com intercâmbios internacionais para diversas modalidades, né, e com diferentes objetivos. Então, aí a consulta é 1 a 1, né, tipo assim, para que a gente possa procurar atender aquilo que você precisa. Então, esse aí é o cerne do nosso trabalho. Legal demais, Clarice. E Uhum. já vou aproveitar e agradecer mais uma vez o seu tempo, sua disponibilidade para a gente conversar aqui. Eu que Vamos agradeço a encerrar. oportunidade. Fico muito feliz e é sempre bom poder conversar com você e conversar né, falar e ouvir essas Trocar essas histórias ideias que a são muito gente. boas, as histórias são ótimas, né? Sim, sim. Sim. Exceto quando a gente quase perde o ônibus, mas tirando essa parte, não Uhum. perdi, deu tudo É, certo. é muito bom, mas essas histórias Sem enriquecem dúvida. bastante, né? É disso que a vida é feita, né? De histórias, de, né, possibilidades e coisas que a gente viveu. Então, que bom que a gente pode contar com outros idiomas para Isso, aprender e viver essas coisas. aham, com certeza. Joia, muito obrigado, então, Eu que Clarice. agradeço. Obrigado, boa noite. Até Boa mais. noite, até. Tchau. Tchau, tchau.